Marcelo, muito prazer pela sua participação aqui com a gente, muito grato também. Quer dizer que ele é São Paulino, né? Eu achei que ele era corintiano, que estava aqui também para aproveitar o jogo de hoje à noite do Corinthians com o Goiás. Ele me disse que não, ao contrário, ele viaja de volta para São Paulo no começo da tarde. Na verdade, eu antecipei meu voo por causa disso. Tá certo. Mas vamos lá, esse mundo onde você vive, onde você desenvolve o seu profícuo trabalho profissional é imenso, cheio de novidades a cada dia, surpreendente. O que você chamaria de mais relevante neste momento? O que é que está mais nos seus estudos, nas suas preocupações e no seu trabalho? Boa noite, Marcelo. Boa noite. Hoje a gente tem uma mudança drástica da forma que se interage com o consumidor, com o cidadão, né? Porque está tendo uma fragmentação drástica da atenção desse consumidor, né? Então, cada vez você tem mais canais para conversar com ele, só que você continua tendo um tempo de 24 horas por dia. Certo. Então, a atenção dele está sendo fragmentada. O que deve vir pelos próximos anos? Uma reinvenção, que hoje ainda não existe uma fórmula já comprovada de como fazer isso, mas uma reinvenção de como conversar e como atingir esse consumidor com as mensagens de anunciantes, de governos, de empresas, para que ele absorva essa informação e essa informação não se perca no mar de outras informações que ele está recebendo diariamente. Então, os próximos anos devem mostrar para que lado isso vai, como vai ser essa transformação. Então, e essa onda toda, você acha que ela pode, num determinado momento, começar a ocupar espaço da mídia convencional? Sim, hoje já ocupa. Bastante. Né? Bastante. Mas ela tem feito uma função mais complementar, eu diria. As pessoas ainda são apegadas aos noticiários, das televisões e à leitura de jornais. Sim, sim. Mas ninguém mais dispensa o uso das redes para se inteirar e até pela continuidade das informações que trafegam por ali. Hoje, é isso mesmo. Hoje você pega existe ainda um apego aos veículos tradicionais, até porque isso daí é um condicionamento que foi feito durante anos, né? É cultural. Décadas, isso. É cultural. Só que existe um compartilhamento de meios. Então você vê muita gente hoje assistindo TV e no Twitter ali no celular. A começar da criança de 7, 8 anos, que já está nessa aí. Né? Já tá nesse ambiente já. É verdade. E eu chamo esses jovens de nativos digitais, né? Pessoas como nós aqui, nós somos imigrantes. Nós viemos num mundo que não era digital. Olha, eu, por exemplo, estou tentando aprender até hoje. E eles já saem, parece que nasceram sabendo. E o ambiente para eles é extremamente natural, né? Eles nasceram num mundo onde já existia internet, nasceram num mundo onde já existia celular. Então é difícil para eles olhar para um mundo que esses elementos não existem. E me parece também que no mundo deles o que não é digital é absolutamente estranho. Né? É estranho. Eu tenho uma técnica que eu uso nas minhas palestras para identificar se a maior parte do meu público é nativo digital ou imigrante. Eu pergunto para eles se eles sabem a relação entre uma caneta Bic e uma fita cassete. Aqueles que dão aquela risada sei, eles são imigrantes. Os jovens perguntam, o que é fita cassete? O que é fita cassete? Você usa para rebobinar, né? Certo. A caneta Bic. Janaína. Você apresentou aqui algumas características desse público, desse cliente, desse consumidor, dessa nova sociedade digitalizada, digamos assim. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso e quais os desafios, no caso, para as empresas, instituições, para conseguir conversar com esse público. Os grandes desafios hoje para as organizações, tanto públicas como privadas, elas entenderem como esse consumidor ou esse cidadão se comporta, né? Como ele consome conteúdo, como ele interage com seus pares nesses ambientes digitais. Porque só assim eles vão conseguir criar experiências de comunicação que sejam adequadas. A gente caminha para um mundo de nichos, é um fato. Quanto mais fragmentação da mídia tiver e mais fragmentação da atenção dos usuários de internet acontecer, mais eles vão se separados em nichos. Então vão ter aquilo lá que vão... Igual acontece muito nos Estados Unidos com TV a cabo hoje, que também está se reinventando por causa dessa parte da internet. Lá já aconteceu essa grande fragmentação inicial. Então as empresas vão ter que trabalhar em nichos. A comunicação de massa, como nós conhecemos hoje, ela vai ter que se transformar, porque ela não vai ser mais efetiva. Então esse é o alerta que eu deixo e o recado que eu deixo para as organizações. Olhem para o seu consumidor, entendam como ele se comporta nesses ambientes digitais, como ele colabora com seus pares,
para você criar experiências de comunicação realmente efetivas. Ao mesmo tempo, desculpa, Rodrigo, só para complementar, as métricas são muito complexas, né? Porque a gente fala em métricas, aí o pessoal às vezes pode não entender, mas os perfis desse público são muito diversos, que vai desde mulher, de gênero, questões de gênero, até comportamentos ímpares de consumo. A tecnologia já permite a gente mapear isso com qualidade? Mais ou menos, né? Você tem que fazer você consegue extrair um comportamento X de um determinado público através de estatísticas quantitativas de internet, quantidade de vezes que entrou num site, quantidade de likes que dá um determinado tipo de conteúdo, comentários que ela faz em determinados tipos de redes sociais. Você consegue extrair isso, mas ainda exige uma parte qualitativa significativa. Você tem que ter analistas que leem os conteúdos e classificam esses conteúdos para realmente você tirar um retrato. Não é uma coisa simples, mas é um caminho inevitável. Mas você considera que isso ainda hoje é muito, vamos dizer assim, a gente está muito no caminho da experiência, uma vez que esses nativos digitais, eles ainda estão atingindo agora a idade de consumo, ou seja, tudo que a gente está fazendo agora, a gente não sabe realmente como é que esse pessoal vai se comportar no futuro, como é que eles vão comprar, como é que eles vão consumir, como é que eles vão ler? Realmente, não sabemos, né? A gente tem alguns indicativos, a gente tem mais ou menos algum feeling de como isso vai acontecer. O que parece é que a mídia individualizada deve crescer cada vez mais. Por quê? Porque tudo está migrando para dispositivos móveis, né? Então você tem um espaço aí que está crescendo, você já tem menos desktops vendendo, mais notebooks. Qual que é o segundo passo? Vender mais celular e cada vez mais tablets. Então as pessoas estão ficando mais móveis. Então os conteúdos que elas consomem, e aí os anunciantes, tanto privados quanto públicos, têm que entrar nesse espaço para se comunicar, vão ficar cada vez mais individualizados. Isso é o que se mostra no futuro, é o que se entende. Você vê até serviços que tem uma pegada de TV, como Netflix, por exemplo, que você assina lá, paga X reais por mês, você tem um mar de conteúdos lá. E assiste a hora que você quiser. Você assiste no seu celular, você assiste no seu computador, você assiste na TV, você assiste pelo videogame. Então você tem o conteúdo que não é on demand e que não é móvel, tende a perder espaço para o conteúdo que é on demand e é móvel. Marcelo, e você citou agora há pouco a respeito dos nichos de conteúdo e até mesmo dessa dinâmica das redes sociais, de estar sempre mudando, de estar sempre se atualizando. Para as empresas, instituições, é interessante que todo tipo de empresa esteja nas redes sociais, que ela esteja presente, mesmo a micro e pequena empresa? Sim, em graus diferentes. Então você trabalha, por exemplo, uma padaria. Uma padaria, a parte digital dela tem uma função mais de apoio. Por quê? Porque ela está no dia a dia dos indivíduos ali, né? Então as pessoas passam na frente da padaria, as pessoas vão à padaria todo dia. Mas quando você pega empresas com naturezas diferentes ou maiores, onde você não está no caminho do indivíduo todos os dias, os meios digitais criam uma ponte para que você consiga alcançá-los aonde eles estão. E onde eles estão? Nos ambientes sociais, nas redes sociais, nos ambientes colaborativos, como o YouTube. Então você cria canais e pontes para alcançá-los lá. Porque cada vez a gente tem uma característica que a gente tem notado, isso foi muitos anos trabalhando em portais, que os conteúdos centralizados, somente portais, tendem a diminuir sua relevância. Por quê? As pessoas não estão indo mais em sites. Ninguém acorda de manhã, nossa, que vontade de entrar no site da Brastemp. As pessoas não têm motivação para entrar em sites tradicionais. Isso está acontecendo com os sites de notícias. O que está acontecendo? As redes sociais, compostas pelos indivíduos que fazem parte daquele ecossistema de amizades da pessoa, fazem o filtro de conteúdo para ela. Então os conteúdos estão encontrando as pessoas, e não as pessoas buscando os conteúdos. Então essa é a grande preocupação do Google hoje, né? E até mesmo se posicionar. A questão para a pequena empresa também, você tem um pouco do gargalo da profissionalização desse tipo de acesso ao conteúdo, né? De você divulgar um conteúdo que seja relevante para o público, sendo até mesmo uma pequena empresa. Isso aí. Vanessa. Ainda entrando nesse universo de empresa, ainda há, principalmente nos microempresários, aquela ideia de que redes sociais vendem. E redes sociais, o próprio nome já diz, é relacionamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O ambiente de rede social, isso tem que cair a ficha, você tem razão.
hoje existe uma pegada muito publicitária, de propaganda no ambiente colaborativo de rede social. Por quê? Porque são as mesmas fórmulas, as mesmas receitas de bolo que eram utilizadas nas outras mídias. Só que esse ambiente não é adequado para isso. Por quê? Porque a pessoa escolhe o que ela vai consumir. E se for algo que você está lá gerando uma demanda muito grande em cima da pessoa, de informações de propaganda, de anúncios, ela só precisa, para parar de receber, só parar de te seguir. Então, o ambiente ele tem uma natureza muito mais de relacionamento e muito menos de publicidade e propaganda. Marcelo, nós vamos agora para o nosso primeiro bloco comercial. A gente volta já com roda de entrevista, que conversa hoje com o Marcelo Minuti. Ele é consultor e professor de estratégias empresariais, inovação e comunicação digital.